Bem-aventurados aflitos, o item 21, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. E eu vou complementar essa página do Evangelho com um caso do livro O Céu e o Inferno, segunda parte, Espíritos Felizes, Maurice Gontran. É o último caso desse capítulo, é o capítulo 2 da segunda parte, Espíritos Felizes, é o último relato. No capítulo 2. Então, quem tiver o livro Céu e Inferno, quiser acompanhar a leitura, também fique à vontade. Então, antes só de iniciar, vamos lembrar que essa reunião acontece em substituição à reunião mediúnica das quintas-feiras, e que nesse momento todos nós nos colocamos como trabalhadores do Cristo em atendimento aos nossos irmãos necessitados, encarnados ou desencarnados, porque nós sabemos do poder que a prece tem, poder da concentração mental, poder de desejar o bem. E como, dessa maneira, nós podemos auxiliar, secundar a espiritualidade superior no atendimento a espíritos sofredores. Então, conto com a sua concentração, com o seu pensamento elevado. Procure envolver aqueles companheiros e companheiras que vocês sabem que estão passando por dificuldades, encarnados ou desencarnados. E peço também que vocês me envolvam, para que eu seja um instrumento útil nesse momento e consiga, assim, sintonizar com os espíritos bons que dirigem esse trabalho do alto. Então, repetindo para quem tiver chegado agora, vamos ler do capítulo 5 do Evangelho, o item 21, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21, e eu vou complementar com o caso Maurice Gontran, que é o último relato dos Espíritos Felizes, que é o capítulo 2 da segunda parte do livro O Céu e o Inferno. Nós vamos começar com o texto do Evangelho. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra-terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente e, seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível
numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que, antes do tempo, embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados e, se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor deu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Nós temos vivido tempos difíceis. Já há quase 2 anos, o mundo enfrenta a situação de uma pandemia. E todos nós estamos agora aqui reunidos, perdemos algum ente próximo, algum conhecido, um amigo, mas o que isso significa? O título da página de hoje é Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Mas, segundo os ensinamentos que o Cristo e depois o Espiritismo, em seu nome, vem nos trazer, nós realmente
perdemos as pessoas que nós amamos, é claro que é-nos grata a presença próxima de nós daqueles que nós amamos. Isso torna menos dura a existência aqui nesse vale de sombras e de lágrimas. E é claro que nós almejamos sempre ter em torno de nós todos aqueles que nós amamos. Mas a Terra é uma escola onde nós encarnamos para vivermos experiências importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. A Terra, então, é um meio e não um fim. Todos nós vamos desencarnar. Mas, apesar de compreensível, pelos motivos que eu acabei de citar, é sempre agradável, sempre facilita a nossa existência ter próximo de nós aqueles que nós amamos. Isso nos faz bem, isso nos alimenta, isso nos fortalece. Mas quem é que sabe as experiências pelas quais nós precisamos passar? Nós podemos ter delas uma intuição, em função das nossas inclinações, das nossas fraquezas, do estudo da nossa condição espiritual, do esforço de autoconhecimento. Mas nós não sabemos detalhadamente, profundamente, tudo aquilo que precisamos passar. Mas Deus, que nos ama, deseja a nossa felicidade, sabe. Então, quero acreditar que para nós, e eu faço esse estudo hoje, preferencialmente para mim, porque tenho 6 filhos. Então, quanto maior o número de filhos, maior a probabilidade de passar por uma experiência dessa. Isso para que não aconteça, mas se acontecer, que eu o faça, que eu atravesse essa experiência utilizando as ferramentas que o Espiritismo me fornece, que eu me apoie nessa crença, nessa fé, para superar essa experiência que é sempre difícil para qualquer um de nós. Ter que despedir-se de um ente amado. Então, nós que temos já a fé espírita, pelo menos já não sofremos tanto por aquele que parte, porque sabemos que a morte não é para ele um castigo, é uma libertação. Mas ainda assim sofremos, e sofremos essencialmente por nós, porque estaremos privados do seu olhar, do seu toque, do seu abraço, da sua voz, da sua presença física. No entanto, o amor tem que fazer brotar em nós o altruísmo. Então, se eu sei que para aquele espírito não há mais a necessidade de permanecer aqui entre nós, eu não posso deixar que o meu desejo de mantê-lo fisicamente comigo seja um empecilho para isso. E nem irei castigá-lo com a minha revolta, com a minha inconformação,
que certamente o atingirão. Então, eu achei muito interessante como a comunicação desse espírito, Maurice Gontran, se casa perfeitamente com as orientações que o Samson nos trouxe no Evangelho, essa página que eu acabei de ler. Então, eu vou ler agora o relato, o testemunho desse jovem que desencarnou, porque isso é uma das coisas belíssimas que o Espiritismo faz por nós. O Evangelho é um código moral, é um código de conduta, é um guia que nos diz como nós devemos agir, o que é certo, o que é errado, prometendo que o bom comportamento será premiado. Acontece que os espíritos vêm falar conosco e testemunham das suas condições. E nós temos, assim, a possibilidade, então, de comprovar a eficácia da moral. Nós vemos que aqueles que esforçam-se por viver de acordo com os preceitos morais do Cristo encontram um consolo, encontram uma situação de felicidade. Enquanto que todo o afastamento das leis morais traz algum tipo de sofrimento. Então, vamos ouvir o relato desse espírito. Maurice Gontran era filho único e faleceu aos 18 anos de uma afecção pulmonar. Inteligência rara, razão precoce, grande amor ao estudo, caráter doce, terno e simpático. Possuía todas as qualidades que fazem prever brilhante futuro. Com grande êxito, terminara muito cedo os primeiros estudos, matriculando-se em seguida na Escola Politécnica. A sua morte acarretou aos pais uma dessas dores que deixam traços profundos e muitíssimo dolorosos, pois que, tendo sido sempre de natureza delicada, lhe atribuíam o fim prematuro ao trabalho de estudos a que o instigaram. Exprobando-se, então diziam: de que lhe serve agora tudo o que aprendeu? Melhor fora ficasse ignorante, pois a ciência não lhe era necessária para viver, e assim estaria, sem dúvida, entre nós. Seria o consolo da nossa velhice. Se conhecessem o Espiritismo, raciocinariam de outra forma. Nele encontraram, contudo, a verdadeira consolação. O ditado seguinte foi dado pelo rapaz a um dos seus amigos, meses após a desencarnação. Pergunta: meu caro Maurice, a terna afeição que votáveis a vossos pais traz-me a convicção de que desejais reconfortar-lhes o ânimo, se estiver ao vosso alcance fazê-lo. O pesar, direi mesmo o desespero, que o vosso passamento lhes trouxe, altera-lhes visivelmente a saúde, levando-os a desgostarem-se da vida. Algumas palavras de consolo poderão certamente fazer renascer-lhes a esperança. Resposta: meu velho amigo, esperava com impaciência esta ocasião que ora me facultais de comunicar-me. A dor de meus pais aflige-me, porém, ela se acalmará quando tiverem a certeza de que não estou perdido para eles. Aproximai-vos deles a fim de os convencer desta verdade,
o que certamente conseguireis. Era preciso este acontecimento para insinuar-lhes uma crença que lhes trará a felicidade, impedindo-os de murmurar contra os decretos da providência. Sabeis que meu pai era muito cético a respeito da vida futura. Deus concedeu-lhe este desgosto para arrancá-lo do seu erro. Aqui nos reencontraremos, neste mundo onde não se conhecem desgostos da vida e no qual os precedi. Afirmai-lhes categoricamente que a aventura de tornarem a ver-me ser-lhes-á recusada como castigo à falta de confiança na bondade de Deus. Para mim, seria mesmo interdita a comunicação com eles durante o tempo da sua permanência na terra. O desespero é uma rebeldia à vontade do Onipotente, sempre punido com o prolongamento da causa que o produziu, até que haja completa submissão. O desespero é verdadeiro suicídio, por minar as forças corpóreas. E quem abrevia os seus dias no intuito de escapar mais cedo aos travos da dor, faz jus às mais cruéis decepções. Deve-se, ao contrário, avigorar o corpo a fim de suportar mais facilmente o peso das provações. Meus queridos e bondosos pais, é a vós, neste momento, que me dirijo. Desde que deixei o despojo mortal, jamais deixei de estar ao vosso lado. Aí estou muito mais vezes mesmo que quando na terra. Consolai-vos, pois, porque eu não estou morto. Ou antes, estou mais vivo que vós. Apenas o corpo morreu, mas o espírito, esse, vive sempre. Ele é, ademais, livre, feliz, isento de moléstias, de enfermidades e de dores. Em vez de vos afligirdes, regozijai-vos por saber que estou ao abrigo de cuidados e apreensões, em lugar onde o coração se satura de alegria puríssima, sem a sombra de um desgosto. Meus bons amigos, não deploreis os que morrem precocemente, porque isso é uma graça que Deus lhes concede, poupando-os às tribulações da vida terrena. A minha existência aí não devia prolongar-se por muito tempo desta vez, visto ter adquirido o necessário para preencher no espaço uma missão mais elevada. Se tivesse mais tempo, não imaginais a que perigos e seduções iria expor-me. E podereis acaso julgar da minha fortaleza para não sucumbir nessa luta que importaria atraso de alguns séculos? Por que, pois, lastimar o que me é vantajoso? Neste caso, uma dor inconsolável acusaria descrença, só legitimável pela ideia donada. Os que assim descreem, esses é que são dignos de lástima, pois para eles não pode haver consolação possível. Os entes caros figuram-se-lhes irremediavelmente perdidos, porque a tumba lhes leva a última esperança. Pergunta: vossa morte foi dolorosa? Resposta: não, meu amigo. Apenas sofri antes da morte os efeitos da moléstia que carregava,
Porém, esse sofrimento diminuía à proporção que o último instante se aproximava. Depois, um dia, adormeci sem pensar na morte e tive então um sonho delicioso. Sonhei que estava curado, que não mais sofria e respirava a longos haustos, prazerosamente, um ar embalsamado e puro. Transportava-me através do espaço uma força desconhecida. Brilhante luz resplandecia em torno, mas sem cansar-me a vista. Vi meu avô, não mais esquálido, alquebrado, porém com aspecto juvenil e loução. E ele estendia-me os braços, estreitando-me efusivamente ao coração. Multidão de outras pessoas, de risonhos semblantes, o acompanhavam, acolhendo-me todos com benevolência e doçura. Parecia-me reconhecê-los e, venturoso por tornar a vê-los, trocávamos felicitações e testemunhos de amizade. Pois bem, o que eu supunha ser um sonho era a realidade, porque de tal sonho não devia despertar na terra. É que acordara no mundo espiritual. Pergunta: a vossa moléstia não se originou da grande assiduidade no estudo? Resposta: oh, não, desenganai-vos. Contado estava o tempo que eu deveria passar na terra, e coisa alguma poderia aí reter-me. Sabia o meu espírito nos momentos de desprendimento e considerava-me feliz com a ideia da próxima libertação. Mas o tempo que aí passei não foi sem proveito, e hoje me felicito de o não ter perdido. Os sérios estudos feitos fortificaram minha alma, aumentando-lhe os conhecimentos. E, se em virtude da minha curta existência não pude dar-lhes a aplicação, nem por isso deixarei de o fazer mais tarde e com maior utilidade. Adeus, caro amigo. Eu parto para junto de meus pais, a fim de predispô-los ao recebimento desta comunicação. Que beleza, meus irmãos. Que presente a mediunidade que permite que os nossos entes queridos se comuniquem, dando provas da continuidade da sua existência, do amor, do carinho, da dedicação a nós, que permanecem em seus corações. E nós iremos reencontrá-los. Enquanto eu lia essa belíssima comunicação, alguns de vocês, cujos rostos queridos eu contemplo agora, me passaram pela mente, por sabê-los, tendo passado por uma experiência de ter que se despedir de um ente querido. Mas o Espiritismo não recebeu a alcunha de consolador à toa, meus irmãos. É muito justa essa denominação. Como o Espiritismo consola as nossas almas, rasgando para nós o véu do plano espiritual e mostrando que
aqueles que se amam estão fadados a permanecerem para sempre unidos. Então, mesmo que nós ainda, na nossa pequenez, na nossa imperfeição, sintamos tanto esse afastamento, essa despedida, vamos buscar na doutrina espírita o entendimento que consola, a fé que sustenta, para que os nossos momentos ainda aqui na Terra façam jus a um reencontro feliz com esses que nos antecederam no túmulo. Não deixemos que a inconformação, que o desânimo, que a revolta prolonguem por mais tempo nosso afastamento, nos impedindo de reencontrá-los, tão logo nos encontremos também do outro. Sejamos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos encarnados, pelo tempo que pudemos passar juntos desses entes queridos, pelas lembranças que nós construímos, pelo estreitamento dos laços que provavelmente não iniciaram nessa vida. Não é a primeira vez que nós nos despedimos, porque a morte é um fenômeno natural. A morte do corpo faz parte da vida do espírito. E se assim acontece, é porque é bom que seja assim. Porque foi assim que Deus projetou as coisas. Encontremos, então, nessas mensagens, e eu li apenas uma. É claro que cada espírito é um ser ímpar. Cada experiência tem as suas particularidades. Mas há fatores comuns. Todos nós encarnamos, todos nós desencarnamos, todos nós nos despedimos de entes queridos em algum momento da vida, seja ficando, seja indo. E, no entanto, nós sabemos que estar juntos é o destino daqueles que se amam. Deus não nos cria nos dando a capacidade de amar, permite que nós vivamos experiências juntos para depois nos separar. O nosso destino é permanecer ao lado daqueles que nós amamos. No entanto, espíritos ainda carentes de desenvolver tantas virtudes, precisamos passar ainda por experiências que nós reputamos dolorosas, difíceis, mas que são importantes para o nosso crescimento. Que a certeza do reencontro possa consolar os nossos corações doridos e nos auxiliar a levarmos o tempo que nos resta nessa encarnação tendo um comportamento que favoreça um reencontro feliz. Isso é que é importante nós compreendermos agora. Nenhum sentimento de conformação ou revolta vai trazer do túmulo aquele que partiu.
mas o nosso sentimento e o nosso comportamento a partir de agora vai determinar os termos do nosso reencontro. Há um caso muito triste nesse livro, O Céu e o Inferno, de uma mãe que, inconformada com o falecimento de seu filho, comete o suicídio para ir encontrá-lo. Pobre criatura, que ficará dele muito mais tempo afastada. Porque essa inconformação é uma acusação proferida contra Deus. A nossa revolta, o nosso desânimo, a nossa inconformação são formas de acusar Deus de ser injusto. É nesses momentos que nós buscamos nas palavras do Cristo o consolo. É que nós buscamos a força e a coragem que a fé proporciona. Ler esses relatos que os Espíritos nos trazem fortalece em nós a certeza de que conformar-se à vontade de Deus é o melhor caminho para a solução das nossas dores, para a construção da nossa felicidade. Nós temos acesso a muitas histórias, as histórias de muitos homens e mulheres que passaram por provações duríssimas, mais difíceis que as nossas, e que encontraram na promessa do Cristo a esperança de um futuro melhor. E que assim, harmonizando o seu proceder, a moral cristã, garantiram um futuro feliz, o reencontro com todos os seus entes queridos. Esse é o efeito que a doutrina espírita deve ter sobre nós. Fortalecer em nós a fé, que é a mãe da esperança num futuro melhor. A desencarnação não é uma punição, não é esse afastamento físico a fonte dos maiores sofrimentos do espírito. O que faz o espírito sofrer profundamente é afastar-se das leis de Deus. É se deixar levar por seus vícios, por suas imperfeições, pelo pessimismo, pela revolta, pela descrença. Porque aí não é o corpo que está morrendo, é a alma que deixa de viver a vida verdadeira, a vida que o Pai traçou para cada um de nós. Então, que estas palavras que nos foram dirigidas por Sanson, que foi um membro da Sociedade Espírita de Paris, e por esse espírito Maurice, que essas palavras ecoem não apenas em nossas mentes, mas em nossos corações, como um hino à bondade de Deus, à providência divina que olha por cada um de nós, encarnados e desencarnados, em qualquer
lugar desse universo, todos vivemos e nos movemos sustentados e alimentados pelo amor de Deus. Não há órfão de Deus. Todos temos o carinho, o cuidado desse Pai que é o amor, a bondade, a perfeição suprema, a sabedoria, a misericórdia. Nós podemos contar também uns com os outros. Como é bom, além desse maravilhoso tesouro que é a doutrina espírita nas nossas vidas, sabermos que podemos contar também com irmãos e irmãs nossos que permanecem ao nosso lado, que desejam o nosso bem, que vibram pelo nosso crescimento espiritual e que é a nossa família espiritual aqui na Terra. Então, eu já tive a oportunidade de dizer, eu nasci numa família muito grande, que é uma família que não é nem melhor nem pior do que qualquer outra, mas é uma família que se ama, uma família de espíritos afins, que se querem bem. E por isso, a minha grande surpresa, quando passei a integrar a família da agremiação, porque eu pensei, puxa, eu já tive a sorte de nascer numa família consanguínea tão bacana e ainda consegui achar mais outra família maravilhosa. Então, eu fico olhando assim para esses rostinhos à minha frente e pensando em tudo que cada um de vocês já passou e como que os outros se aproximaram e se ligaram e permaneceram juntos e se sustentaram e se apoiaram. Isso também é importante. Nós temos a doutrina, mas contar com esse afeto, contar com essa torcida, isso também é bom para nós. Isso também nos fortalece. Nós vemos que os cristãos, lá desde o início, nos dão provas disso. Às vezes, eu tenho que passar pela experiência de me despedir de alguém muito próximo e que eu amo muito. Mas essa despedida não pode esfriar o meu coração para aqueles que continuam aqui comigo. Porque é nesses corações que a gente continua encontrando consolo, forças. Então, é muito bom nós estarmos unidos pelos laços do afeto. Isso também nos ajuda a superarmos os momentos difíceis que uma despedida prematura nos impõe. Mas nós temos fé em Deus. Sabemos que Ele sabe o que é melhor para nós, o que cada um de nós precisa. E essa fé não nos eximirá do sofrimento, mas permitirá que nós soframos com serenidade, entendendo o motivo de estarmos aqui nesse vale de sombras e de lágrimas, mas onde temos a oportunidade de construirmos o reino de Deus em nossos corações e um futuro melhor para todos nós, um futuro em que não mais teremos que nos despedir. Então, que o amor do Cristo continue nos envolvendo a todos, que o nosso amor continue envolvendo os nossos entes queridos, vibremos por eles com saudade, sim, mas com tranquilidade, com resignação, porque temos certeza que eles também vibram por nós, nos abraçam, estão ao nosso lado e desejam a nossa felicidade. Que Deus nos abençoe a todos